mesmo depois de abolida a escravidão. Negra é a mão de quem faz a limpeza. Poucos são os casos como o do ministro Joaquim Barbosa, o primeiro negro a presidir o Supremo Tribunal Federal. Para admitir os embargos infringentes. Antes de ocupar uma cadeira na mais alta corte do judiciário brasileiro, o ministro foi vítima de preconceito. Barbosa acusou o Itamaraty de ser uma das instituições mais discriminatórias do Brasil. Disse que depois de passar nas provas escritas para a carreira diplomática, foi barrado no exame psicotécnico. O avaliador relatou que Barbosa tem uma autoimagem negativa, que pode parcialmente ter origem em sua condição de colored, negro em inglês. Se você tem uma parcela expressiva da população, no caso brasileiro, a metade, ou talvez mais da metade, que não tem uma presença consequente no plano econômico, evidentemente que isso tem um impacto no resultado geral do desenvolvimento do país. Mas pior do que isso é a exclusão. Mesmo que por conta de um esforço individual, descomunal, ele tenha alcançado alguma formação interessante, ele vai ter dificuldade de ingressar no mercado de trabalho por conta da cor da sua pele. No Brasil, apenas 9% dos estudantes negros estão nas universidades. Entre os brancos, esse número mais que dobra. E no fim acaba sendo utilizado de verdade. Essa faculdade em São Paulo se esforça para mudar esse quadro. A Faculdade Zumbi dos Palmares está dando um pontapé importante aí para esse passo. Vai aumentar as condições dentro do meu trabalho. Acho que essa barreira está pronta para ser rompida e só depende de nós. Por ano, a faculdade forma 1.500 novos profissionais. Antes era muito comum a gente questionar as empresas, questionar os bancos, questionar as escolas, dizendo, olha, por que vocês não têm profissionais negros? E eles respondiam com naturalidade, porque não temos negros com formação para ocupar esse espaço. Ed é um dos ex-alunos da Zumbi. No andar onde ele trabalha, no setor administrativo de um dos maiores bancos do mundo, quase só tem brancos. A estranheza que causa nas pessoas é assim, chega a ser agressiva. Você é o quê, segurança? Não, você trabalha na limpeza? Não, sabe, eu sou meio gerente lá, analista. E pode? Ed entrou depois que o Ministério Público do Trabalho pressionou para que os bancos contratassem profissionais negros. A questão foi parar na Câmara de Deputados em Brasília. As empresas fizeram um acordo com a universidade. Se não houver ações desse tipo que o banco fez para abrir opções para inclusão, sempre vai ficar correndo atrás do rabo. Então tem que haver inclusão através de programas específicos, pontuais e que não aceite intervenções externas. Isso é a coisa mais importante. Amanhã, na segunda, vamos ver para conquistar o tão sonhado diploma universitário. Agora eu pergunto à minha bancada por que o negro recebe menos do que o branco no mercado. Não é falta de qualificação, eles estão se qualificando. Aí tem uma longa eles história, assim, né? onde eu me incluo, né? Sim. Pardo, mulato, etc. Sim, aí tem uma longa história. Tem que ver, primeiro, que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, em 1888. Isso tem uma carga histórica até o presente, nesses últimos 120 anos, que é um dos fatores, não o único, explicativo. Também é bom lembrar que no ano seguinte teve o golpe militar republicano, e o golpe militar é claramente apoiado pelos setores escravistas que a propriedade no dia 13 de maio de 88. O golpe, a República, ela é racionária, antipopular e antinegra. Tanto que a República, um dos primeiros atos do governo republicano é expulsar os negros do serviço diplomático. Então, nessa conjuntura em que você tem uma República reacionária, antinegro, e ao mesmo tempo tem a chegada de milhares e milhares de imigrantes, especialmente para a região sudeste e sul do Brasil, e onde vai ser a região dinâmica, você exclui os negros do setor dinâmico da economia. E onde eles estavam, caso estivessem no setor dinâmico da economia, que era a região de São Paulo, Rio, Minas, um pouco Rio Grande do Sul, eles ficam excluídos dos postos mais importantes e tal. Isso eu acho que é um primeiro ponto. Segundo ponto, o Brasil, ele não tem um racismo do estilo, por exemplo, dos Estados Unidos, nunca teve.
né? Teve características, o processo de mestiçagem no Brasil teve características muito diferentes, algo inexistente no caso norte-americano. Terceiro ponto, você teve muitas vezes aqueles mulatos ou negros que não se reconheciam como mulatos como negros, mas como brancos, quando se colocava a cor, né? Então nós tivemos generais negros, nós tivemos ministros do Supremo, Pedro Lessa, por exemplo, era negro, mas não se reconhecia como negro. Você pode passar por vários, vai passar na área da ciência e tal. Por outro lado, finalmente, a questão dos esportes acabou dando uma característica no Brasil diferente. O Brasil provavelmente tenha sido um dos primeiros países aqui na América em que você tem como principal ídolo do esporte negro. O nosso primeiro grande jogador de futebol era filho de uma negra com um alemão, com o Arthur Ferreira, nos anos 10, 20 e 30. Depois, nos anos 30, o nosso maior ídolo era o primeiro artilheiro de uma Copa do Mundo em 38, o Leônidas da Silva. Então aí, e nos anos 30, que é marcado pelo racismo. O mundo inteiro é marcado pelo racismo. O Brasil também, pelas soluções de eugenia e tal. E nosso maior ídolo era o negro. Então, é evidente que nós temos formas de discriminação dos negros e os postos do mercado de trabalho mostram isso. Nós tivemos uma mudança recente nos últimos 20 anos no Brasil. Agora, isso não é fácil. E um último ponto, a Lei Afonso Arinos, que muitas vezes é esquecida, de 1951, ela tem um papel muito importante, porque é a lei que depois de muitos, passou o século XX inteiro brasileiro sem tocar na questão. E essa lei de 51, feita pelo então deputado federal Afonso Arinos, é importante porque ela colocou o dedo na questão do racismo. E foi feita porque uma bailarina americana veio ao Brasil e chegou a São Paulo. Nenhum hotel a recebeu, não havia vagas para ela. E essa lei foi produto daquela discriminação. Olha, o Emilson Nunes Costa, pelo Twitter, diz o seguinte: a sutileza do racismo brasileiro faz com que ele dificilmente seja tipificado na lei do racismo. É verdade. Ayrton. Eu acho que preconceito existe preconceito. Mas o preconceito está muito ligado à questão econômica. Quando o negro ou o afrodescendente se destaca em qualquer segmento, ele é perfeitamente absorvido pela sociedade. Ele não encontra dificuldades, ele circula, é admirado. Agora, os brancos pobres sofrem tanta discriminação como os negros pobres, os afrodescendentes pobres. Essa é a pior discriminação que tem. A discriminação que o Estado possibilita que existe, porque não há distribuição de renda. Se não há distribuição de renda para brancos pobres, para negros pobres, eles não têm as mesmas oportunidades de ocupar os espaços na sociedade. E se não têm a mesma oportunidade, eles não conseguem os empregos que os brancos conseguem, que têm outra formação e outra origem e têm dinheiro para poder ocupar esses espaços. Então eu olho para essa questão, vamos lembrar que o português, como colonizador, ele foi o português possibilitou que houvesse uma miscigenação na sociedade brasileira. Darcy Ribeiro explica muito isso na formação do povo brasileiro. Então eu acho que é preciso examinar bem isso. Não acho que é tanta cor da pele, mas a posição social em função da conjuntura econômica que está envolvido o cidadão brasileiro, que pode levá-lo a ser discriminado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, disse hoje que, após se aposentar do STF, poderia concorrer a algum cargo político. O ministro, que tem 59 anos, também afirmou que não sabe se vai esperar a aposentadoria compulsória aos 70 anos para deixar a corte. Joaquim Barbosa falou ainda de outro tema polêmico, a das biografias não autorizadas e sentenças de juízes que impedem jornais de publicar determinadas reportagens. Censura prévia é ruim, não é permitido, é ilegal, tá? É inconstitucional. Agora, infelizmente, em toda a sociedade, há aqueles que desviam, não é? Cometem erros. E o que vem acontecendo no Brasil é isso. Esses casos pontuais de censura aqui e ali são desvios, são erros cometidos, né, inadvertidamente por alguns juízes. O ministro Joaquim Barbosa é a favor da